Você não precisa querer manipular para estar sendo manipulado neste exato momento. Basta estar vivo. Basta ligar o celular, entrar em uma conversa, acessar uma rede social, assistir a uma entrevista, ouvir um elogio ou uma crítica. Todos os dias você está sendo dirigido, induzido, influenciado, não por um único vilão com más intenções, mas por um ecossistema inteiro de interesses, carências, narrativas e estratégias que moldam seu comportamento sem que você perceba. A questão real não é se você manipula ou não. A questão é, você sabe quando está sendo manipulado? Porque quem não tem consciência dos jogos que está jogando é apenas uma peça. E peças não fazem história, apenas obedecem. Quem acredite que manipulação é uma perversão, algo feio, sujo, reservado aos frios e calculistas. Mas essa visão moralista não sobrevive à realidade. Manipular, por definição, é agir sobre o outro para induzir um comportamento desejado. Isso pode ser feito com carinho ou crueldade, com verdade ou mentira, com estratégia ou desespero. Uma mãe que suaviza a verdade para não traumatizar, o filho está manipulando. Um vendedor que usa uma promoção com prazo falso também. Um líder que motiva sua equipe usando frases específicas de impacto está manipulando. A diferença está na intenção, não na mecânica. E quando você compreende isso, começa a perceber que a manipulação não é uma escolha, é uma linguagem, e ignorá-la é como tentar atravessar uma selva sem saber ler rastros. Você até pode sobreviver, mas será sempre presa. Maquiavel sabia disso. Ele observou que a natureza humana é volátil, emocional e imprevisível. E concluiu que quem deseja exercer qualquer forma de poder, seja num trono, numa empresa ou em um simples diálogo, precisa entender como os outros pensam, sentem, reagem. E mais do que isso, precisa saber como influenciar essas reações em seu próprio favor. Ele não escreveu O Príncipe para que as pessoas se tornassem monstros maquiavélicos. Escreveu para revelar que o mundo já funciona sob a lógica do poder, e que quem ignora isso será esmagado por quem não ignora. O manual da manipulação, portanto, não é um convite à perversidade, é um chamado à lucidez. Você pode se recusar a usar essas ferramentas. Pode decidir que vai ser sempre transparente, sempre honesto, sempre gentil. Mas o que precisa entender é que isso não impede que os outros estejam usando você. A recusa em manipular não é nobre se vier da ignorância, é ingenuidade. Porque enquanto você se apega à ideia de ser autêntico, há alguém moldando o que você sente, o que você compra, o que você escolhe, com palavras medidas, com gestos treinados, com estratégias que você nem vê. E pior, muitas vezes com um sorriso no rosto. A manipulação mais eficaz é sempre sutil, sempre revestida de algo moralmente aceitável, porque o manipulador habilidoso não precisa forçar. Ele apenas constrói o ambiente para que você se mova como ele deseja, e você acredita que foi escolha sua. Talvez você esteja se perguntando, então o que fazer? Me tornar um manipulador frio? Me defender de todos? Parar de confiar? Não. O caminho não é endurecer. O caminho é acordar. Entender que a manipulação está em tudo, inclusive nas relações mais íntimas. Que toda comunicação, por mais pura que pareça, carrega uma intenção. E que, se você não souber identificar e usar essas intenções com clareza, será sempre um joguete nas mãos de quem joga melhor. O objetivo aqui não é te tornar desconfiado, mas estratégico. Não é cortar laços, é saber exatamente o que está sendo negociado em cada laço. Porque onde há desejo, há jogo. E onde há jogo, há manipulação. E se você sente um leve incômodo com tudo isso, ótimo. É esse desconforto que revela o quanto fomos programados para associar poder à maldade.
como se entender as engrenagens do comportamento humano fosse uma traição à pureza. Mas o contrário é verdadeiro. Quanto mais você entende, mais você pode escolher. Quanto mais você enxerga, mais livre você se torna. Ignorância não é inocência, é fraqueza disfarçada de bondade. E fraqueza, neste mundo, é um convite para ser explorado. Neste ponto, quero fazer um pedido rápido. Se esse conteúdo já provocou alguma coisa em você, se te fez olhar de forma diferente para as relações, se despertou aquela sensação incômoda de que há mais acontecendo por trás das aparências, então clica no botão de like agora e se inscreve no canal. Não por vaidade, mas porque essa jornada exige presença. E os próximos conteúdos vão aprofundar esse campo com ainda mais precisão. Seu gesto mantém esse espaço vivo e sua mente conectada com aquilo que realmente muda o jogo agora. Entenda, o verdadeiro manipulador não é o que fala mais, é o que escuta melhor. Porque manipular não é sobre impor, é sobre ler. Sobre perceber as brechas emocionais, os medos ocultos, as necessidades não verbalizadas. Quem domina isso não precisa pressionar ninguém. Ele apenas oferece a solução que o outro já deseja no exato momento em que está mais vulnerável para aceitar. Isso exige atenção, exige silêncio, exige que você esteja mais interessado no outro do que em si, porque manipular com eficácia começa pelo mapeamento emocional. Saber onde o outro se rompe, onde se encanta, onde se rende. E para isso, não basta ler livros. É preciso observar pessoas, ouvir os silêncios, sentir as nuances, controlar a sua ansiedade de reagir, de se justificar, de convencer, para que você possa entrar onde ninguém entra, no ponto cego do outro. E aqui está a parte mais brutal. Os melhores manipuladores não são os mais inteligentes, são os mais invisíveis, os que nunca são percebidos como ameaça, os que falam pouco, mas com precisão, os que se adaptam ao ambiente sem perder o controle. Eles não aparecem como líderes, eles aparecem como aliados, como amigos, como gente como a gente. E, por isso são perigosos, porque eles te ganham antes de te confrontar. E quando você percebe, já está obedecendo sem perceber. Você acha que está tomando decisões? Talvez. Mas quem definiu as opções que você teve para escolher? Quem moldou o contexto em que você decidiu? Quem criou a necessidade que você está tentando suprir? Essas perguntas são incômodas porque revelam o quanto nossa vida está entrelaçada em estruturas que nos conduzem. Mas elas também são libertadoras, porque revelam que há um jogo e que você pode jogar, não para prejudicar, mas para deixar de ser marionete, para sair da condição de bom, mas usado, e entrar na categoria dos que influenciam com consciência. Tudo o que você precisa para mudar sua vida já existe: decisões, caminhos, estratégias. Mas se você não entende como a mente humana funciona em profundidade, incluindo os mecanismos de manipulação, vai seguir tomando decisões que te mantêm no mesmo lugar. Vai continuar sendo reativo. Vai continuar cedendo quando devia impor. Vai continuar tentando ser compreendido quando devia estar observando. Vai continuar se sentindo injustiçado quando, na verdade, foi apenas ingênuo. E a boa notícia é: isso pode ser mudado, não com mágica, mas com estrutura mental. A manipulação consciente não é sobre machucar, é sobre moldar. Moldar ambientes, conversas, dinâmicas, expectativas. É ter a capacidade de ler o jogo e posicionar suas peças com frieza estratégica, mas com intenção lúcida. Você não precisa usar as leis do poder para dominar o mundo, mas pode, e deve, usá-las para não ser dominado por ele. Pode usá-las para se posicionar melhor, para não ser engolido por conversas onde você sempre cede, sempre se justifica, sempre volta menor.
Pode usá-las para proteger sua energia, sua visão de mundo, sua capacidade de decidir com clareza. E quando você incorpora esse olhar, tudo muda. As mensagens ficam mais nítidas. Os comportamentos dos outros se tornam mapas. As situações deixam de ser aleatórias. Você começa a perceber quem está tentando te seduzir, te neutralizar, te dominar. E começa a fazer escolhas que te fortalecem. Não porque você virou um manipulador maligno, mas porque finalmente entende o jogo. E entender o jogo não te afasta da sua humanidade. Te devolve a dignidade. Você foi ensinado a ser verdadeiro, a dizer o que sente, a mostrar quem é, a se expressar com transparência, sem filtros, sem jogos. Desde cedo, essa narrativa foi colocada como uma virtude inquestionável. Seja você mesmo, diga a verdade. Quem não gosta de você como é, não merece estar por perto. E essa ideia, repetida como um mantra emocionalmente reconfortante, se enraizou de tal forma que qualquer gesto de cálculo, de reserva, de estratégia, passou a ser visto como falsidade. Como se maturidade fosse sinônimo de exposição crua. Como se autocontrole fosse sinônimo de mentira. Mas essa visão romântica da sinceridade é uma armadilha, porque ela ignora uma verdade mais profunda. Ninguém que vive dizendo tudo o que pensa é livre, é escravo da própria impulsividade. A autenticidade real não é fazer o que sente no calor da emoção, é saber exatamente o que sente, mas escolher a melhor forma e o melhor momento de expressar ou não expressar, porque a sinceridade cega, aquela que se despe no meio do campo de batalha emocional, é uma oferta perigosa. Você entrega suas vulnerabilidades nas mãos de quem pode não saber ou não querer lidar com elas. Você abre sua alma achando que isso é intimidade, quando na verdade é exposição. E exposição não é conexão. Exposição é entrega sem critério. É abrir mão da própria proteção emocional para atender a uma necessidade infantil de ser compreendido. E quem age assim, por mais verdadeiro que pareça, não está se afirmando, está implorando para ser validado. As leis do poder não rejeitam a verdade. Elas apenas entendem que a verdade, para ter impacto, precisa ser calibrada, precisa ser estratégica. Uma das leis mais sutis, porém mais decisivas, é: diga sempre menos do que o necessário. Porque o silêncio, quando bem usado, tem mais poder do que 1000 explicações. E mais do que isso, ele preserva a sua figura. Porque cada palavra dita é uma pista. Cada emoção exposta é uma fresta. Cada verdade lançada sem filtro é uma arma nas mãos de quem sabe usá-la contra você. Não é sobre esconder, é sobre proteger. Porque sinceridade sem inteligência é autossabotagem disfarçada de coragem. E talvez você pense: mas eu não quero ser alguém que joga, que mede palavras, que calcula tudo. E a resposta é: você já está jogando. Só não percebe. Toda vez que escolhe se calar para evitar conflito, está jogando. Toda vez que finge estar bem para não preocupar alguém, está jogando. Toda vez que edita o que sente porque sabe que o outro não vai entender, está jogando. A diferença é que faz isso sem consciência, e quem joga sem consciência, perde. Porque expõe sem proteger, porque entrega sem negociar, porque se desnuda emocionalmente esperando que o outro seja cuidadoso. E o outro, muitas vezes, não será. A autenticidade verdadeira é seletiva. Ela sabe que nem todos merecem acesso irrestrito ao seu mundo interno. Ela reconhece que há níveis de profundidade e que o amor próprio não está em se mostrar inteiro para qualquer um. Está em saber a quem mostrar, quanto mostrar e quando mostrar. É por isso que outra das leis mais importantes do poder diz: oculte suas intenções. Porque a intenção exposta perde o valor.
A estratégia revelada perde o impacto. O plano aberto demais se torna previsível e o previsível não impõe respeito. Ele é calculado, antecipado, neutralizado. E é exatamente isso que acontece com quem vive na compulsão de ser compreendido. Torna-se previsível, torna-se raso, torna-se manipulado pelos próprios impulsos. O mundo valoriza quem sustenta complexidade, quem fala com precisão, quem revela camadas aos poucos, com ritmo, com direção. Porque isso gera fascínio, gera respeito, gera autoridade emocional. As pessoas não se conectam com quem se derrama inteiro na primeira conversa. Elas se conectam com quem constrói presença com inteligência emocional. E isso exige filtro, exige intenção, exige domínio, porque a sua história é sagrada e não deve ser entregue como amostra grátis para qualquer um que te escute por 10 minutos com falsa empatia. A sua verdade precisa ser forte demais para ser usada como carência. Precisa ser estruturada demais para ser exposta como desculpa. Precisa ser estratégica demais para ser jogada fora num desabafo mal colocado. Isso não significa que você deve mentir. Significa que você deve proteger a sua verdade até que ela encontre o ambiente certo para ser dita. Porque uma verdade dita na hora errada se transforma em rejeição, em ruído, em mágoa. E muitas vezes, a dor que você sente nas relações não vem do que o outro te fez, mas do que você escolheu expor sem que houvesse estrutura para receber. Você confundiu empatia com conexão. Confundiu escuta com confiança. Confundiu carência com entrega. E a consequência foi se sentir traído, quando na verdade foi apenas ingênuo. As leis do poder nos lembram que tudo o que é valioso precisa ser protegido. E sua verdade, sua história, seus sentimentos são valiosos. O silêncio, nesses casos, é forma de amor próprio. É estratégia de autopreservação, é maturidade emocional. E quem domina esse silêncio constrói uma aura de poder difícil de romper. Porque passa a ser visto como alguém que tem camadas, que não se entrega à toa, que sabe exatamente o que está fazendo. Isso não te afasta dos outros. Pelo contrário, te torna mais magnético. Porque o mistério controlado é mais sedutor do que a exposição crua. Porque o silêncio cheio de intenção é mais impactante do que a verborragia ansiosa. E aqui está o ponto mais importante. Quando você aprende a usar a sinceridade com estratégia, você não se torna frio, você se torna refinado. Porque começa a escolher palavras com precisão. Começa a estruturar a sua expressão com peso. Começa a transformar qualquer fala em ato calculado. E isso é poder. Porque cada gesto seu passa a ter densidade. Cada presença sua passa a ter assinatura. Cada conversa sua passa a ter impacto. Não porque você diz tudo, mas porque diz o essencial. E o essencial, quando vem de alguém que sabe o que está fazendo, vale mais do que 1000 desabafos. Existe um tipo de poder que não precisa de palavras. Um tipo de presença que não levanta a voz, não debate, não interrompe. Um tipo de autoridade que não se impõe pela força, mas pela percepção. E esse poder silencioso é, paradoxalmente, o mais perigoso, porque atua em camadas que a maioria sequer percebe. Enquanto os outros se esforçam para falar melhor, para convencer mais rápido, para serem ouvidos, o verdadeiro estrategista está em silêncio, escutando, observando, calculando. Ele não está ausente, está preparando o movimento certo, num momento certo, com um impacto que vai inverter todo o jogo com um gesto, uma pausa, um olhar. E quando o faz, os outros que falavam demais já entregaram tudo o que tinham. Falar demais é confissão, é abrir a guarda, é mostrar onde dói, onde vibra, onde se rompe.
O ser humano fala não apenas para expressar, fala para aliviar a tensão interna. Mas quem sabe dominar essa tensão, quem sabe sustentar o silêncio com serenidade, já demonstra poder antes mesmo de dizer uma palavra. Esse domínio emocional silencioso impõe respeito, porque mostra que você não está reagindo ao mundo, está lendo o mundo. Está acima do impulso de opinar o tempo todo. Está observando as fraquezas alheias sem se apressar em explorá-las. Está colecionando informações valiosas enquanto os outros se expõem, tentando parecer inteligentes. Maquiavel e todas as tradições estratégicas sérias sabiam disso. Quem controla o jogo é quem menos se move. Porque enquanto o movimento expõe, o silêncio acumula poder. Não é à toa que uma das leis mais precisas do poder diz: concentre suas forças, e isso começa no controle da própria fala. Cada vez que você fala menos do que poderia, você concentra sua influência. Cada vez que você escuta mais do que o outro espera, você amplia sua vantagem. Porque a maioria fala esperando ser validada, e ao falar, revela suas carências. Ao contar sua história, expõe seus padrões. Ao tentar parecer forte, mostra exatamente onde ainda está fraco. O verdadeiro manipulador silencioso não julga. Ele não reage com expressões faciais exageradas. Ele não se precipita para parecer compreensivo. Ele apenas escuta. Ele deixa que o outro se revele por completo, sem interferir. Ele cultiva o desconforto do outro em seu silêncio. Ele observa a linguagem corporal, os deslizes emocionais, as inconsistências do discurso. E faz disso um mapa. Um mapa do território emocional do outro. Um manual involuntário que a própria pessoa entrega, achando que está sendo ouvida, sem perceber que está sendo lida. O silêncio aqui não é ausência, é contenção. É energia armazenada, é estratégia ativa, porque o que você cala te fortalece, e o que você revela sem necessidade te esvazia. E essa lógica se aplica em tudo, nas reuniões, nos relacionamentos, nas redes sociais. Quem fala demais se torna previsível. Quem reage demais se torna manipulável. Mas quem observa em silêncio cria um campo de incerteza que impõe autoridade. As pessoas começam a medir as palavras diante de você, não porque você é agressivo, mas porque sua presença exige atenção. Porque sua escuta é tão precisa que qualquer mentira pareceria ridícula. Porque sua calma desmonta a ansiedade alheia. E nesse cenário, quem controla o ritmo, controla o jogo. Mas esse silêncio só se torna poder quando é habitado com presença. Há quem se cale por medo, por insegurança, por submissão. Isso não é poder. Isso é retração. Aura de autoridade. Só nasce quando o silêncio vem do domínio. Quando é escolha, não fuga. Quando é estrutura, não timidez. Por isso, é essencial trabalhar o que acontece por dentro quando você silencia. Porque se o seu corpo ainda treme, se o seu olhar ainda baixa, se o seu peito ainda recua, então o silêncio está vazio. Mas quando o corpo sustenta, quando os olhos permanecem, quando a postura firma, então o silêncio se enche de peso. Ele se torna presença pura. E essa presença muda o ambiente sem fazer barulho. Há uma sofisticação rara em quem fala pouco, mas sabe exatamente quando e como falar. Porque quando finalmente abre a boca, as palavras têm precisão cirúrgica. Cada frase dita parece pensada, medida, afiada. E os outros que antes falavam sem parar agora escutam. Porque quem economiza palavras faz com que cada palavra dita se torne valiosa. Essa é a diferença entre quem gasta presença e quem investe presença. Quem investe, colhe autoridade. Quem gasta, colhe cansaço e mais. O silêncio tático também desconstrói egos, porque muitos esperam confronto, esperam argumentação,
esperam resistência. Mas quando você simplesmente observa e deixa o outro se afogar no próprio excesso, você quebra o ritmo do ego alheio. Você interrompe a dança emocional que ele queria te arrastar. Você mostra que não está no mesmo plano, que não está disponível para o jogo reativo. E isso, para o outro, é desconcertante. Porque o seu não movimento se torna espelho. Ele se vê, se escuta, se percebe. E muitos não suportam esse tipo de espelho. Quando você domina essa arte, começa a perceber algo curioso. Você não precisa vencer discussões. Não precisa provar nada. Não precisa se justificar. Porque com o tempo, os outros começam a se ajustar ao seu ritmo. Começam a calibrar as próprias palavras antes de te procurar. Começam a se organizar emocionalmente para não parecer frágeis diante de você. Isso não é imposição, é influência silenciosa. A influência mais sofisticada que existe. Aquela que transforma os outros sem um comando explícito. Aquela que transforma o ambiente sem uma palavra direta. Aquela que molda comportamentos sem uma ordem sequer. Esse domínio do silêncio, da escuta, da observação, é o que diferencia os verdadeiros jogadores dos figurantes do jogo. Porque no fim, quem menos se manifesta é quem mais percebe. E quem mais percebe é quem mais pode agir com impacto. O poder não está em ser visto, está em ver. E quando você vê com profundidade, o mundo inteiro se revela. E ao se revelar, se entrega a pessoas que você não esquece. Não pelo que disseram, não pelo que fizeram, mas pela sensação que deixaram. Elas não eram necessariamente as mais bonitas, nem as mais falantes, nem as mais agradáveis. Mas havia algo ali. Um campo invisível de presença, um ar de imprevisibilidade, uma vibração que oscilava entre encantamento e tensão. Você nunca sabia exatamente o que elas estavam pensando, mas sentia que era melhor estar atento, melhor escolher bem as palavras, melhor não relaxar demais na frente delas. E esse cuidado, esse peso, esse silêncio em volta da presença é poder puro. O tipo de poder que não precisa se impor, porque é sentido. E quem domina essa arte se transforma em algo muito mais raro do que simplesmente respeitado. Torna-se inesquecível. Ser fascinante não é sobre ser simpático. É sobre ser enigmático. E esse enigma não nasce da ausência de conteúdo, mas da recusa em se entregar por completo. O erro da maioria está em achar que para conquistar respeito e admiração, precisa ser acessível, previsível, emocionalmente disponível. Mas o excesso de acessibilidade é o fim do fascínio. O que encanta é a lacuna, a dúvida, o que não se explica. Pessoas totalmente previsíveis são facilmente controláveis. Pessoas facilmente lidas são descartáveis. Mas quem deixa uma pergunta em aberto, quem apresenta apenas fragmentos da própria identidade, quem nunca revela todas as cartas, desperta uma obsessão natural. Porque o ser humano odeia o que não entende, mas deseja profundamente o que não consegue decifrar. Por isso que uma das leis mais afiadas do poder diz: crie um ar de imprevisibilidade, porque a imprevisibilidade gera tensão. E tensão é sinônimo de presença emocional. Quando ninguém sabe como você vai reagir, tudo ao seu redor desacelera. As pessoas começam a te observar com mais cuidado, a medir as próprias palavras, a refletir 2 vezes antes de agir. Isso não te torna temido no sentido vulgar, te torna respeitado no sentido estrutural. Porque todo organismo social, quando exposto à imprevisibilidade, entra em estado de atenção. E atenção é o pré-requisito para a influência. Quem não recebe atenção, não influencia. E quem é previsível não impõe atenção, apenas gera tédio. Mas imprevisibilidade não é caos, é cálculo. É entregar o inesperado com propósito.
É manter o outro ligeiramente fora de equilíbrio. É aparecer quando não esperam. Calar quando te provocam. Concordar quando todos esperam resistência. Se afastar quando esperam sua reação. E voltar com força quando pensaram que você tinha recuado de vez. É dançar fora do ritmo sem perder o compasso. E essa dança é o que confunde, atrai, hipnotiza. Porque você se transforma em espelho. Mas um espelho que não devolve exatamente o que o outro esperava. Um espelho que distorce sutilmente, que perturba suavemente, que obriga o outro a se ver de outro jeito. Ao mesmo tempo, você também é o abismo. Aquele lugar onde, ao olhar por tempo demais, o outro começa a perder o controle de si. Porque a sua presença emocional desorganiza padrões. Ela força o outro a recalcular o que achava que sabia, a questionar o que pensava que dominava. E isso cria um paradoxo irresistível. As pessoas querem se aproximar de você para entender. Mas quanto mais se aproximam, mais percebem que não vão conseguir. Porque você não está ali para ser lido. Você está ali para ser sentido. E isso te coloca em uma posição de domínio emocional extremamente rara. Você controla a tensão, sem precisar dizer nada. Mas essa aura não se constrói com arrogância. A arrogância repele. O fascínio atrai. A arrogância tenta parecer forte. O mistério verdadeiro é silencioso, elegante, contido. Não tenta provar nada. Apenas carrega a própria complexidade com tranquilidade. Quem tenta parecer misterioso se esforça demais, e o esforço já entrega a carência. Mas quem sustenta o próprio enigma com naturalidade, sem pressa de ser entendido, sem desejo de ser decifrado, impõe um tipo de poder que não pode ser copiado. Porque não é teatro, é estrutura interna. É a tranquilidade de saber que não precisa ser aceito para ser marcante, que não precisa agradar para deixar saudade, que não precisa se mostrar para ser desejado. E nesse campo emocional sofisticado, o respeito e o medo se encontram, porque há algo em você que não pode ser controlado, e tudo que não pode ser controlado desperta uma dose de receio, e o receio bem calibrado gera reverência. Não é o medo do tirano, é o cuidado diante do imprevisível, a atenção diante do que é raro. E quando essa energia se combina com presença emocional refinada, ou seja, com controle dos próprios impulsos, com estabilidade nos gestos, com inteligência na escuta, você se torna alguém que os outros desejam ter por perto, mas nunca ousam tratar com leviandade. Esse tipo de presença reorganiza hierarquias, em qualquer grupo, em qualquer espaço, porque as pessoas sentem que há algo ali que não podem dominar, que não podem acessar facilmente. E isso mexe com os mecanismos mais antigos do cérebro humano, porque desde as primeiras tribos, aquilo que não pode ser controlado desperta atenção. Às vezes temor, mas quase sempre respeito. O líder silencioso, o xamã imprevisível, o guerreiro que fala pouco mas observa tudo, sempre foram figuras cercadas de fascínio e reverência, porque o poder simbólico que elas carregavam era mais forte que o poder físico, e esse poder simbólico, ainda hoje, continua sendo o mais decisivo nos jogos humanos. Você pode tentar ser querido, pode tentar ser agradável, pode tentar ser compreendido. E isso vai te render popularidade momentânea. Mas popularidade é volátil. O que permanece é a impressão emocional profunda que você deixa. O que se sustenta é o mistério estruturado que você emana. O que impõe presença duradoura é o campo magnético que você cria ao recusar o óbvio, ao sustentar o silêncio, ao não se entregar com facilidade. Porque, no fundo, as pessoas não valorizam o que entendem. Elas valorizam o que sentem que nunca conseguirão dominar por completo. E esse tipo de presença construída com precisão, inteligência e controle vale mais do que qualquer aplauso passageiro.
Ser bom não é suficiente. Em muitos contextos, ser bom é perigoso. Porque a bondade, quando não é acompanhada de limite, é percebida como abertura total. E abertura total no jogo do poder é convite à invasão. Você pode ser generoso, atencioso, disposto a ouvir, compreensivo. Mas se não souber onde termina o seu território e onde começa o do outro, vai se ver cada vez mais sugado, mais manipulado, mais invisível. Porque os que sabem jogar reconhecem rápido os que ainda não entenderam as regras. E entre os que jogam, não há compaixão por ingenuidade. É aí que entra uma das habilidades mais subestimadas e mais poderosas no campo da influência: a capacidade de desaparecer no momento certo. Sim, desaparecer, ausentar-se, silenciar, ignorar. Porque o verdadeiro poder não se mede apenas pela presença, mas pela ausência estratégica. Um dos erros mais comuns dos que querem ser respeitados é achar que precisam estar disponíveis o tempo inteiro, que precisam explicar tudo, estar sempre presentes, responder rápido, ser acessíveis. Só que a constante presença desgasta, a resposta imediata banaliza, e a acessibilidade ininterrupta te transforma em alguém previsível, emocionalmente vulnerável e aos poucos irrelevante. É por isso que a lei do poder que diz domine a arte da ausência é uma das mais sofisticadas. Quando você desaparece de forma precisa, o outro é obrigado a se reorganizar. Sua ausência se torna uma presença sentida. As pessoas começam a repensar o que disseram, a refletir sobre o que fizeram, a sentir falta do que você representava. E nesse intervalo, algo sutil acontece. A dinâmica de poder muda. Você deixa de ser alguém que reage e se transforma em alguém que decide se reaparece. E essa decisão, silenciosa e contida, impõe um respeito que nenhuma frase conseguiria produzir. Mas o poder de sumir exige um pré-requisito: o domínio da emoção. Porque muitos somem por impulso, por carência disfarçada, por birra, por orgulho ferido. Isso não é ausência estratégica, é fuga emocional. O verdadeiro sumiço poderoso vem da clareza de que sua presença é um ativo, não um favor. Que sua atenção não é abundante, é seletiva. Que sua energia não está à disposição do primeiro estímulo. Quando você entende isso, começa a se retirar, não como quem foge, mas como quem reafirma o próprio valor. E essa ausência pesa, porque ela diz tudo o que você não precisou verbalizar. Eu não estou disponível para ser tratado como qualquer um. E da mesma forma que o silêncio e a ausência impõem estrutura, o não é o ponto de virada de qualquer figura que queira se tornar respeitada. O não é a linha que separa os que se moldam dos que se mantêm. Dizer não não é rejeitar o outro, é afirmar a si mesmo. É lembrar ao ambiente que você tem limites, prioridades, escolhas, que sua agenda tem um centro, que sua vida tem uma direção. E por isso, nem toda demanda vai ser atendida. Nem toda pergunta será respondida. Nem toda carência alheia vai ser acolhida. Quem diz sim o tempo todo desvaloriza o próprio tempo. E quem não sabe recusar será sempre carregado pela vontade dos outros. O não também testa vínculos. Mostra quem te respeita de verdade e quem só está ali enquanto você se adapta. Quem compreende a sua estrutura e quem só quer explorar a sua flexibilidade. E quando você começa a dizer não com naturalidade, sem culpa, sem rodeios, sem necessidade de justificar, você nota que algo muda no olhar do outro. A sua figura ganha peso, ganha contorno, ganha densidade, porque você deixa de ser alguém que está sempre disponível e se transforma em alguém que precisa ser conquistado. E o que precisa ser conquistado
sempre será mais valorizado do que o que está sempre pronto. Mas talvez o poder mais sutil e mais mal compreendido seja o de não reagir, não responder à provocação, não se explicar diante da distorção, não cair no jogo emocional do outro, porque o que o manipulador mais deseja é capturar sua energia, te colocar na defensiva, te fazer se mover fora do seu centro. E quando você reage automaticamente, está dando a ele exatamente o que ele quer: controle sobre o seu comportamento. Mas quando você permanece no próprio eixo, observando sem se justificar, se calando sem se encolher, sorrindo sem se submeter, você desmonta o script inteiro. E o outro, que esperava dominar a cena, se perde. A reação impulsiva é o que destrói grandes presenças. Você pode ter aura, pode ter domínio, pode ter postura. Mas se alguém consegue te tirar do sério com uma frase, com uma crítica, com uma rejeição, tudo isso se desfaz. Porque mostra que você ainda depende da aprovação, que ainda precisa controlar a narrativa, que ainda não entendeu que o verdadeiro domínio está em manter o ritmo interno, mesmo quando o externo tenta te puxar. O não reagir é a prova de que você não está disponível emocionalmente para qualquer estímulo, que você escolhe onde gasta energia, que você não entra em toda discussão, não morde toda isca, não responde a toda ofensa. Isso, por si só, já reconfigura qualquer relação. O mundo reage ao que você tolera. Se você tolera ser interrompido, será constantemente interrompido. Se você tolera atrasos, desrespeitos sutis, microinvasões, elas se multiplicarão. Porque o ambiente testa até onde você se mantém. E cada sim sem convicção, cada presença sem critério, cada reação automática é um sinal de que você ainda está tentando se ajustar. Mas quando você começa a desaparecer, a recusar e a não reagir com estratégia, o mundo percebe e, aos poucos, se reorganiza em torno da sua firmeza. Você não precisa ser duro, não precisa ser agressivo, não precisa se fechar ao mundo. Mas precisa parar de confundir empatia com permissão, bondade com submissão, educação com autonegação. Você pode continuar sendo sensível, humano, generoso, mas que isso venha do excesso, não da falta, do domínio, não do medo, da escolha, não da obrigação. Porque o verdadeiro respeito nasce quando os outros sentem que, por mais que você esteja acessível, você nunca está disponível demais, que por mais que escute, nunca se perde, tentando ser aceito, que por mais que seja presente, sabe exatamente quando é hora de ir embora. Em algum momento da vida, todo mundo se torna apenas mais um nome. Você passa a ser lembrado não pela complexidade da sua história, nem pelos detalhes das suas ações, mas pela ideia que você deixou pairando no ar. Sua imagem começa a ser filtrada, resumida, reinterpretada pelos outros até se transformar em um símbolo, positivo ou negativo. E a grande questão é: você vai deixar que essa simbologia se construa sozinha, de forma aleatória, ou vai tomar o controle e moldar conscientemente a figura que permanece quando você não está mais? Explicando quem é. O mundo não lida com complexidade. Ele simplifica. Ele pega tudo o que você é, comprime em uma palavra, em um gesto, em uma lembrança emocional. E é por isso que alguns se tornam mitos, enquanto outros se tornam ruídos. O nome para o estrategista não é apenas identificação. É narrativa viva. É marca. É presença que chega antes do corpo. Aura que se espalha antes da fala. É por isso que alguns nomes impõem silêncio em uma sala. Outros geram sorrisos nervosos. Outros ainda provocam cautela, respeito, expectativa. Não é o nome em si, é a história energética que ele carrega. Transformar seu nome em símbolo
É sair da condição de pessoa e entrar na de figura. E figuras não são esquecidas. Elas se tornam parâmetro, referência, linguagem. Mas isso exige mais do que bons gestos. Exige repetição precisa, alinhamento contínuo, presença consistente. Uma das leis mais sutis e perigosas do poder é: construa uma identidade marcante. Porque quem não constrói, será construído. E quando você é construído pela percepção alheia, vive eternamente refém das versões que criaram sobre você. Mas quando toma o controle narrativo, quando passa a viver com intenção simbólica, começa a perceber que tudo o que faz, ou deixa de fazer, está escrevendo o mito que será lembrado. É aqui que muitos falham. Vivem como se cada gesto não tivesse peso. Como se pudessem ser de um jeito em um lugar e de outro em outro. Como se pequenos deslizes de coerência não fossem percebidos, mas são. O inconsciente coletivo capta aquilo que a boca não fala. E vai registrando impressões, sinais, contradições. Até o momento em que uma imagem cristaliza. E depois disso, não adianta correr atrás. A lenda já foi escrita. E, muitas vezes, de forma desfavorável. Por isso, o verdadeiro jogador do poder não espera. Ele vive como quem já sabe que cada escolha está criando sua assinatura. Cada presença está reforçando, ou diluindo, a história que será contada sobre ele. Essa identidade simbólica não é performance. É arquitetura. Uma construção sutil, que começa no modo como você se porta ao entrar em um lugar, na forma como cumprimenta, no tom que usa, na repetição do silêncio nos momentos certos, na decisão de nunca se mostrar frágil demais diante dos que ainda não merecem sua vulnerabilidade. Tudo comunica. A sua forma de vestir, de andar, de responder, de recusar. Cada detalhe, mesmo o que parece menor, soma força ou tira peso da sua imagem. A construção da lenda pessoal exige disciplina estética e emocional. Porque o que é incoerente perde magnetismo. O que é raso, cansa. O que é comum, some. Você precisa se tornar alguém que representa algo, que carrega valores estruturais, visíveis, que mantém um padrão tão claro que os outros sabem exatamente o que podem e o que jamais ousariam fazer perto de você. E isso não se constrói com frases prontas ou discursos bonitos. Se constrói com constância simbólica, com pequenos gestos que se repetem até virar assinatura. Você não precisa dizer que é sério. As pessoas devem sentir que o riso diante de você exige contexto. Você não precisa dizer que é confiável. Basta nunca falhar onde os outros já esperam falha. Você não precisa dizer que está em outro nível. Seu olhar deve carregar a certeza de que você já viu demais para cair nas velhas armadilhas. A lenda não é feita de barulho, é feita de frequência, da impressão que você deixa mesmo sem perceber, do impacto que você gera sem fazer esforço. Quando o seu nome começa a antecipar reações, começa a ser citado com cuidado, começa a gerar desconforto em quem tenta manipular, você saiu do campo comum. E o mais importante, quando o seu nome vira referência para decisões tomadas, na sua ausência, você venceu. Porque agora você é um símbolo. Você se transformou em ideia viva. E ideias vivas moldam comportamentos, moldam climas, moldam estruturas sociais inteiras. É por isso que nos jogos reais de influência, quem grita perde, quem tenta aparecer demais, cansa. O verdadeiro poder está no que os outros falam de você quando você sai. Está no que sua ausência deixa de rastro. Está no nível de organização que sua presença exige. Está no silêncio que se instala quando seu nome é mencionado. Isso não se compra. Isso não se finge, isso se constrói. E é uma construção que começa quando você para de agir como alguém comum e passa a viver como quem sabe que já está sendo observado. Não se trata de encenação. Trata-se de refinamento,
de entender que cada atitude pode ser a frase final de um capítulo da sua lenda, de perceber que sua história, sua dor, seus fracassos, suas viradas, tudo isso pode virar poder simbólico, se for narrado com força e sustentado com postura. Pessoas não seguem quem apenas fala, seguem quem representa, quem encarna, quem vive de forma tão clara, tão coesa, tão marcante, que se torna impossível dissociar o nome da mensagem. Essa é a força do símbolo, e essa é a missão da sua presença. Você vive em uma era onde qualquer demonstração de força é mal interpretada como arrogância, onde qualquer gesto de estratégia é julgado como frieza, onde pensar 2 vezes antes de falar já é visto como falsidade e onde agir com lucidez diante das emoções virou sinônimo de indiferença. O século XXI é um teatro sensível, um palco onde todos querem ser validados, mas quase ninguém quer ser confrontado. Um tempo em que o medo de parecer calculista mantém pessoas estagnadas, frágeis, facilmente manipuláveis. Mas enquanto você hesita, outros moldam o jogo. Enquanto você tenta não ser mal interpretado, outros constroem influência sólida, aplicando leis do poder de forma discreta, refinada, silenciosa. Eles não avisam. Eles não pedem desculpas por pensar estrategicamente. Eles apenas se posicionam. E o ambiente se curva. Maquiavel nunca foi um defensor da maldade pela maldade. Ele era, acima de tudo, um observador da natureza humana em seu estado real, não idealizado. E a natureza humana, por trás da maquiagem moderna, continua crua. As pessoas ainda competem, ainda julgam pelas aparências, ainda obedecem a símbolos de autoridade, ainda cedem à aura de quem transmite poder, ainda seguem quem impõe ritmo e não quem implora para ser escutado. Fingimos que evoluímos emocionalmente, mas continuamos reagindo como nossos ancestrais, só que com filtros digitais e linguagem polida. E ignorar isso é perigoso, porque a ingenuidade tem um preço alto neste mundo. Ser dominado por quem já entendeu como ele funciona. É por isso que o verdadeiro estrategista do presente precisa atualizar o olhar, sem perder a lucidez. Precisa adaptar as leis, sem se tornar uma caricatura delas. Não se trata de aplicar as 48 leis do poder como um robô, de forma mecânica, desconectada, fria. Trata-se de compreender o espírito por trás delas. Entender que cada uma é um princípio de leitura social. Um código de comportamento que, quando bem posicionado, cria vantagem emocional, mental, simbólica. E sim, vantagem é uma palavra justa. Porque no fim, o jogo não é entre bons e maus. É entre conscientes e inconscientes. E quem joga inconsciente, mesmo com boas intenções, se torna ferramenta na mão de quem joga com consciência. Mas, aqui está o ponto de ruptura. Como aplicar essas leis sem se tornar escravo delas? Como usar o poder sem se perder nele? Como agir com estratégia sem sufocar sua humanidade? A resposta não está em negar sua sensibilidade, mas em fortalecê-la. Você não precisa matar sua empatia, precisa colocá-la sob comando, precisa deixá-la servir à sua visão, não sabotar sua estrutura. O equilíbrio real é feito quando você sente com profundidade, mas decide com critério. Quando escuta o outro com presença, mas filtra o que merece eco. Quando se importa com o que sente, mas não entrega sua identidade nas mãos de quem não pode sustentá-la. O verdadeiro poder é silencioso porque já não precisa mais ser provado. E essa é a meta final. Se tornar alguém que compreende as leis do poder tão profundamente que já não precisa usá-las o tempo todo, porque elas estão embutidas na sua postura, na sua escuta, na sua fala, nos seus silêncios. Estão integradas, não como técnicas, mas como extensão natural da sua presença. E essa integração só acontece quando você para de agir por impulso, por carência,
por necessidade de aceitação e começa a viver com intenção. Neste mundo frágil e superficial, onde a aparência ganhou peso e a verdade perdeu forma, a consciência estratégica é um ato de sobrevivência. Você pode escolher não jogar, mas não pode impedir que os outros estejam jogando. Pode preferir a pureza, mas precisa entender que pureza sem força se transforma em vítima. Pode se recusar a manipular, mas precisa aceitar que será manipulado se não souber identificar os mecanismos. E, acima de tudo, pode se orgulhar da sua autenticidade, mas deve reconhecer que uma autenticidade sem estrutura, sem direção, sem inteligência emocional, é apenas carência em forma de sinceridade. Maquiavel, no século XXI, não é sobre destronar reis, é sobre recuperar o trono interno. A soberania sobre si, o domínio das próprias emoções, o refinamento do próprio olhar. É sobre transformar o conhecimento do poder em clareza de propósito, em presença com impacto, em silêncio com intenção. É sobre saber agir no momento certo e se retirar com elegância quando necessário. É sobre ter voz firme sem levantar o tom, olhar direto sem provocar guerra e caminhar por qualquer ambiente sabendo que carrega estrutura demais para ser desrespeitado. Você não precisa usar todas as leis todos os dias. Precisa internalizar o princípio por trás delas. Que o mundo respeita quem impõe fronteiras. Que as pessoas seguem quem transmite direção. Que a influência real não está em dominar os outros, mas em dominar o próprio centro, a tal ponto que o mundo ao redor precisa se reorganizar diante da sua presença. E talvez esse seja o ponto mais importante de toda essa jornada. A consciência do poder não te afasta dos outros, ela te aproxima de si. Quanto mais lúcido você fica sobre os jogos, mais limpo se torna o seu posicionamento. Quanto mais entende o que está sendo negociado em cada interação, mais livre se torna para escolher. E quanto mais poder interno você constrói, menos precisa competir lá fora. Porque a verdadeira influência não é sobre vencer o outro, é sobre deixar de precisar vencer para existir. E quando você chega nesse ponto, o mundo inteiro percebe e recua.